Sejam bem-vindos a mais um Papo da Mente Podcast. Eu sou o seu grande amigo herói, e como já é de praxe, eu tô com o meu grande amigo Judeix. Opa, galera, beleza? E hoje é um episódio especial, vocês já estão vendo pelo título, e como é um episódio especial é porque nós temos um convidado especial. E hoje a gente tem o imenso prazer de ter aqui com nós o Jack, do canal e do Twitter AnarcoJack. Opa, e aí galera, beleza? É uma Agindo satisfação totalmente estar aqui, normal. Como se a gente já não tivesse gravado isso antes, né? Então, Enfim, Jack, vamos voltar. Como é que começou a sua trajetória? Cara, vou tentar resumir, mas eu iniciei pelo Twitter, mas um pouquinho antes disso eu estava vagando pelo submundo da internet, acabei caindo nos canais de YouTube onde dava treta, eu gostava muito de ver treta, eu gostava muito de ver socialista apanhando nos argumentos, e eu nunca sempre odiei política de toda forma, porque para mim não fazia sentido nenhum. Mas eu comecei a tender para o lado da direita, porque de alguma forma eu gostava muito de ver socialista apanhando, porque eu via alguma lógica nos argumentos dos caras de direita, digamos assim. E aí, certo dia, eu procurando um videozinho ali, aparece uma recomendação. 8 minutos de puro autismo. Mas que porra é essa, cara? Apareceu a carinha gordinha do Cogos ali. Pô, que é esse louco aqui, cara? Vou clicar nisso aqui. Cara, 8 minutos de puro autismo, mas nunca vi nada mais sensato na minha vida. Acabei caindo pro lado do libertarianismo, acabei descobrindo algumas coisas, mas antes de me aprofundar em qualquer coisa, eu vi que tinha um link pro Twitter. Aí eu acabei caindo no Twitter. E quando eu caí no Twitter, eu tive a sorte de encontrar os caras grandes, os caras que realmente sabiam argumentar. Fiz amizade com os melhores, aprendi com os melhores e fui aprendendo, estudando, lendo. E aí comecei a crescer no Twitter, justamente pela meu nível argumentativo, digamos assim, que eu fui melhorando. E aí, no final das contas, eu decidi criar um canal no YouTube e passar um pouco mais, né? Porque eu sei que eu sou um pouco diferente. Eu treino, eu faço coisas diferentes do que geralmente os ANCAPs fazem. Então eu pensei, vou mostrar um pouco do meu dia a dia, da minha vivência e dos meus ideais, digamos assim. Mais resumido que isso não tem como. Não, pra quem não sabe, o Jack é estourado. Eu vi algumas coisas. O cara é estourado. O cara é grande, mano. O cara é grande. Eu acho que eu só bato você em peso, hein? Só em peso. Você é gordinho? Eu sou, cara, eu sou gordinho. Mano, eu sou gordo desde sempre. Acontece, eu acho que, mano, tem um DNA de colesterol alto, algum negócio assim. Mas, cara, você falou que você leu bastante, tipo, você demandou um tempo, assim, e de ler muita teoria política, de ler os grandes nomes, assim? É que eu sou meio psicopata, eu tenho problemas mentais mesmo. Quando eu me foco em algo, eu realmente me foco naquele algo, até saturar. Então, quando eu comecei a pegar gosto pela coisa, aí ferrou, né, cara? Aí passava o dia todo lendo, ler um livro a cada 2 dias. Então, era uma coisa assim que eu realmente sou muito focado no que eu faço hoje em dia. Então, sei lá, cara, isso é meio loucura, meio disciplina, meio exagerado também, mas aí eu acabei lendo demais, então aí eu me joguei de cabeça, né, digamos assim. É uma coisa cara, que poucas pessoas fazem, né? Vai lá. Vou causar uma discórdia. Você acha que o que está escrito nos livros é a mesma coisa do que está na sociedade? Lógico, por que não? Eu tô falando, é um recorte. Eu tô falando não do que está escrito, desculpa. Você acha que a filosofia em si é o mesmo? Porque uma coisa que eu já percebi muito, eu acho que uma coisa que você vai concordar comigo é que muita pessoa principalmente de esquerda e de direita, de todos os aspectos, às vezes não sabem defender muito bem o que elas pensam. Porque elas não têm uma base antes, sabe? E esse é o meu ponto. Você acha que, tipo... Porque o que o Marx escreveu sobre o comunismo, que eu sinceramente não li, é diferente do que o João da padaria ou a Mariana pensa sobre o comunismo, eu acho. Tá, e qual a relação entre esses dois que tu acabou de citar? Eu acho que, tipo, talvez um problema é que
e isso pode ser totalmente um preconceito meu, mas eu acho que, às vezes, quando se fala de conhecer uma teoria política, eu sou um leigo falando isso, eu acho que existe a teoria política em si e a versão social dela. É que quando a gente está falando de uma teoria política, a gente, um livro, digamos assim, que trata sobre X. Aquilo que está lendo X, na verdade, é um recorte, né, que é a visão do autor em relação àquilo que pode ou não ter acontecido. Então, não adianta só ler aquilo ali. Tu vai ter que ler outras ideias, outros autores, outros filósofos, e assim, depois de ler vários, e ler vários recortes da realidade, você junta tudo, cria tua própria opinião, ou simplesmente vai eliminando alguns autores, alguns filósofos, e vai ficando com aqueles que correspondem melhor com aquilo que é real, que acontece de fato e que tu vê no teu dia a dia. Então, aqueles que correspondem mais com a realidade vão fazendo mais parte do teu arcabouço teórico que tu vai lendo, vai aprendendo e vai digamos que, evoluindo ali, né, dentro dessa teoria política. Por isso que o anarcapitalismo, eu diria que é quase irrefutável, porque a gente pega e lê praticamente todas as teorias políticas possíveis, inclusive marxistas, que tem uma teoria crítica excelente ao capitalismo, que eu diria que é a única coisa que dá para aproveitar. Interessante você ter falado que, tipo, o comunismo tem uma certa crítica interessante ao capitalismo, cara, porque normalmente o que eu ouço é justamente o contrário. É justamente, tipo, gente falando que as críticas do comunismo não são muito construtivas, no final das contas, saca? Eu diria que uma das melhores coisas dentro do marxismo é a teoria crítica em relação ao capitalismo. Entende? Mas, tendo esse mesmo ponto de vista que eu trago para vocês, a gente pode dizer que tem várias outras teorias políticas, tanto avessas ao marxismo, quanto até que parecidas, que também criticam. Então, nessa mesma linha de raciocínio, não é só o marxismo, tem outras também. O marxismo simplesmente é o mais odioso, né? De fato, também odeio. Eu concordo com você. Eu acho que muita gente tem a crítica certa. O problema é a resposta, na minha opinião. A resposta fica a par das pessoas que vivem aquela situação, né? Sim, mas eu acho que aí, na minha opinião, também falta um pouco de pensamento crítico em um certo aspecto que eu acho que muita gente não é muito ensinada a isso. Eu, pelo menos, não fui ensinado. Eu aprendi com um cara fazendo vídeo no YouTube, mas eu não aprendi isso na escola ou com meus pais. Que foi questionar o que é realidade, o que é a verdade em si, sabe? A verdade ou questionar aquilo que te apresentam como verdade, que são duas coisas diferentes. Não, porque então, essa é a questão. Eu acho que existe a minha verdade, a sua verdade, a verdade dele. Não, existe a minha opinião, a sua opinião. Verdade, por excelência, não tem como ela não ser verdade. Verdade é verdade. Então existe a minha opinião a respeito da verdade e a tua opinião. Você acha? As nossas opiniões podem divergir, mas a verdade continua a ser verdade, independente do que eu acho que tu acha. Vamos te dar um exemplo. Uma pedra. Eu posso achar que a pedra não é pedra, e tu achar que é pedra. Mas independente do que eu acho, do que tu acha, né? Apesar de a tua verdade, olhar para a pedra e dizer que ela é pedra, corresponder mais com a realidade, ainda assim a pedra continua sendo pedra, independente do que a gente acha. Sim. Então mas a tua expressão, como que, é que é? Então você concorda que a gente não consegue achar a verdade? É muito difícil a nossa verdade. Se tu vê a pedra e diz que ela é pedra, a tua opinião, aquilo que tu expressa a respeito da pedra corresponde mais com a realidade. Aquilo que tu tá falando é verdade. Mas como que eu vou saber o que é realidade? Porra, aí tu entra num... Cara, isso aí, acho que nem o Sócrates conseguiu dizer isso lá em Epiteto. A respeito do conhecimento. Sim.
É difícil definir, né? Mas eu diria que, usando Aristóteles, que é aquilo que corresponde, né? Que como é que eu posso dizer? É a, como é que é? É a ligação, né? Entre aquilo que eu recebo e aquilo que é real. É a correspondência, né? Da expressão com o real, digamos assim. Uhum. Eu não sei se eu concordo muito. Quer falar alguma coisa, Judex? Por favor. Não, pode concluir esse pensamento. Não, não é uma conclusão. É que eu não sei. É que eu não tenho conclusão. Eu não gosto de ter muita certeza sobre as coisas. Então, eu meio que eu sou. Por mais que, na verdade, Jack, eu concordo com quase 90% do que você falou. Mas mesmo assim, eu gosto de ser muito advogado do diabo. Então, eu acho que Pode assim. continuar. Sim, a minha questão sobre a realidade é que a gente não tem como provar se a realidade ela é a realidade ou não. Mesmo que nós estejamos certos, não tem como a gente provar. Por isso que Aí eu tu acho tá que às falando vezes quando num a gente. sentido, num sentido, digamos assim, mais. Será que estamos vivendo uma simulação ou não? Algo do tipo? Não. Eu tô falando mais do tipo que, por exemplo, eu vou pegar um exemplo muito extremo aqui. Eu tinha um primo que ele tinha esquizofrenia. E aí ele sempre comentava que ele estava vendo um gato preto. Na realidade dele, ele tá vendo um gato preto. Na minha realidade, eu não tô. Eu sei que é um exemplo extremo, mas num grande extremo, a realidade, pra ele, é aquilo e pra mim é outra coisa. Não tem como a gente entrar em um consenso, eu acho. E mesmo que a gente entre, vai dar uma semana, a gente vai ter duas realidades diferentes já. Porque eu acho que o que a gente vê como realidade é um reflexo da nossa verdade e da nossa opinião. Não em si o que a gente só vê. Mas é que nem eu falei, a nossa verdade, a nossa opinião, ela tem que ter uma relação direta com a realidade. Aquilo que tu pode achar que a realidade pode não ser, que nem o teu primo, né? Digamos assim. Uhum. Mas ele está inserido num contexto social, onde outras pessoas podem apontar de que aquilo de fato não é. Inclusive, quando tu falou que ele tem esquizofrenia, já morreu a verdade dele. Já morreu aquilo que tu pode chamar de realidade. Morreu no mesmo momento, teu argumento morreu na hora que tu falou que ele tem esquizofrenia. Porque ele já está num contexto social onde aquilo já é falsificado. Então não tem como tu dizer, a realidade não tem, já acabou, tu matou tudo isso no momento que tu falou que ele tinha esquizofrenia. Então a gente pode. É que eu acho que tem um problema, só no seu ponto de vista, que eu acho que aí é a questão de que, tipo assim, eu concordo com você, realmente, o argumento, ele é extremo. Eu falei que era um extremo porque ou ele tem esquizofrenia. Mas a verdade de uma pessoa que acredita no bem do socialismo, a verdade de uma pessoa que acredita no bem de qualquer, do que seja o extremo do socialismo, o libertarianismo, talvez, eu acho, ou o hiperconservadorismo, eu acho que não tem como você provar para uma pessoa que ela tá errada, sendo que tudo que fez ela acreditar aquilo são as opiniões de vida dela. Sabe? As Eu acho opiniões de que. vida dela podem não corresponder com a realidade. Enquanto o anarcapitalismo é lastreado em leis econômicas e aquilo que tu pode provar, o socialismo não é. O socialismo ele está mais para perto do ideal, e o ideal, como é que tu vai provar que o ideal é realidade ou verdadeiro? Não consegue. Uhum. Aí a gente está falando de algo tópico, o que não é o anarcapitalismo. O anarcapitalismo já tem lastros reais. A gente, na verdade, faz uma constatação do que já existe. Então, quando existe uma. Isso aí, na verdade, é muito fácil de entender. Tu fez. No momento da tua fala, eu encontrei assim, ó, disparado, assim, uns 5, 6 errinhos ali de comparação, né? Misturou socialismo com conservadorismo, com anarcapitalismo. Então, se eu fosse parar e fosse conversar só sobre o que tu falou, só sobre tua proposição, tua pergunta ali, a gente ficaria uma hora inteira aqui. Só para te ter uma noção. Uhum. Sim, mas eu sinceramente gostaria de ouvir quais são as suas críticas, porque Críticas a relação ao quê? A minha fala, a qualquer coisa, porque eu acredito que eu não gosto de ter certeza sobre o que eu falo. Tudo que eu falo, eu tô falando porque eu quero aprender. Então, se você fala. Então, eu vou ficar feliz se você me mostrar. Mas é que eu não. O meu ponto não foi de comparação. O meu ponto é só que a realidade ela é uma coisa muito pessoal. E de que, tipo, a realidade de uma pessoa que nasceu em um bairro, a realidade de uma pessoa que nasceu num outro, vai influenciar. Aí, O ó, jeito que ela tá. foi criada pelos Então, pais. Não,
peraí, só deixa eu terminar, desculpa. Sim, Mas sim. o jeito que ela foi criada pelos pais, todas as experiências que ela viu na vida dela, isso que influencia as escolhas dela. Eu acho que esse era minha crítica era só ao falar que não entender que existem outras realidades e que nem sempre a gente vai poder mudar por mais que ela esteja errada. Pausa. Para não exceder demais. Espera aí. Tu falou, então, que cada indivíduo, via cultura, via isso, via aquilo, tem sua própria realidade, certo? Uhum. Sim. Sim? Sim. Tá. Vamos mudar isso aí. Não é cada um tem sua própria realidade. Cada um tem sua opinião a respeito da realidade. Tu conhece a teoria da escassez? Não. Tá. Então, digamos, tá, eu vou usar um exemplo bem grosso aqui, então. Sabe o que é uma pedra, certo? Uhum. Concorda comigo que todo mundo sabe o que é uma pedra, certo? Sim. E que eu e tu podemos enxergar de vários modos uma pedra, várias cores, vários formatos, mas nós dois sabemos que é pedra, certo? Sim. Então agora a pedra é a realidade. A pedra é aquilo que é tangível e que é a realidade. É o nosso ambiente onde a gente vive, casas, carros, tudo isso é real. Mas aí, a tua percepção, tua cultura, como tu foi ensinado, a respeito disso pode mudar. Aí é subjetivo. O que muda em cada um de nós, a nossa subjetividade, é aquilo que a gente pensa a respeito do real. Por exemplo, o carro para ti pode não ter tanto valor quanto para mim, mas o Entendi. carro não deixa de ser carro. Ele continua sendo real, continua tendo o seu valor econômico, entende? Ele continua tendo a sua função, mas o que muda é a forma como eu vejo isso e tu vê aquilo, mas o real continua sendo real. Então não é que cada um tem sua realidade, cada um tem sua forma de enxergar a realidade. É por isso que temos tantas visões diferentes por aí, filósofos, etc, etc e tal. Então a realidade ela continua a mesma. Mas o que como a gente pode dizer assim, o que é verdade para cada um? Cara, aquilo que corresponde muito mais de forma mais verídica, por exemplo, a gente pega uma pedra. Se eu descrever uma pedra como água, eu estou me excedendo demais, eu estou indo muito além do que ela realmente é. Eu estou me afastando da verdade e da realidade. E isso é o socialismo. Agora, o anarcapitalismo, ele olha para a pedra e ele encosta na pedra e diz: a pedra é assim. Aí ele descreve a pedra como tal. Entendeu? Uhum. Então a gente tem essa forma de ver as coisas. E aquilo que corresponde melhor com a realidade é a verdade. Concorda comigo? Eu concordo totalmente com você. Mas eu só tenho uma dúvida, então. Pode falar? Eu lembro que quando você falou, de quando eu citei o meu primo, você falou que a gente está inserido num contexto de sociedade onde outras pessoas podem nos mostrar que nós estamos errados. Foi isso? Sim, porque ele foi mostrado cientificamente que, digamos que ele tem uma doença. E aquela doença faz com que ele tenha delírios e ele veja um gato que não existe. Não, foi um exemplo bem merda que eu dei. Não, Parando sim, pra pensar. não, na verdade, nem foi um exemplo tão merda. Foi um exemplo bom até. Mas continuei, vai lá. Sim, não, é só o meu ponto é que, tipo, mano, não é porque necessariamente todo mundo tá falando uma coisa que ela é verdade. Eu concordo que o sistema de economia e social da maior parte da esquerda, eu acho que tá bem errado, tá ligado? Eu concordo com isso. Eu gosto de uma frase que diz assim, ó, não é porque 5 bilhões de pessoas acreditam que uma coisa idiota é verdade, que ela deixa de ser idiota. Ela continua sendo verdade, mas é idiota. Ou, digamos assim, não é porque milhões de pessoas acreditam que algo é verdade, que aquilo realmente seja verdade. Eu entendo o que tu quer dizer, entendeu? Eu entendo, realmente. Mas a gente deve realmente olhar com um olhar crítico, que eu acho que é o que tu tá tentando fazer nesse exato momento para poder aprender. Não, o que eu tô querendo dizer mesmo agora é que eu acho que a democracia, apesar de ser a melhor forma de governo que a gente tem. Não, pera. A democracia ser a pior forma de governo que a gente tem, ela é melhor que todas as outras. Então, eu não acho que só porque a maioria acha que uma coisa é real, ela é real. Uhum. Eu só. Então, minha pergunta para você é: você acha que esse seu ponto
do anarcocapitalismo ter uma visão mais crítica, mais, digamos, real, entre aspas, ela é um reflexo desse erro da democracia? Cara, eu não entendi a tua pergunta, bem de boa. Ah, tudo bem, ok. Isso acontece bastante. Isso acontece bastante. Eu não. Ah, você acha que. É que se você consegue, então, divagar um pouco mais sobre isso, sobre esse olhar crítico que você está falando? Cara, vamos falar da democracia que tu falou, certo? Tu falou que a democracia é o pior tipo de governo, mas é o melhor que nós temos, certo? Ainda melhor que todos os outros, sim. É melhor que todos os outros, certo? Na verdade, é o que nós temos nesse momento. E aí existe uma confusão. Será que é o porque nós temos agora que é o melhor que todos os outros? Não. Entendeu? Aí o cara que geralmente fala isso, tá, mas espera aí, a ditadura. Não, a ditadura, como assim? A ditadura é ruim intrinsecamente, não existe como ser boa. Então, no final das contas, o que nós temos no momento é isso. E é ruim, é uma merda. E isso não quer dizer que é bom, melhor que os outros, porque nós temos agora. E não é porque a sociedade, de alguma forma, chegou aqui que isso seja realmente, de fato, bom. Porque também passamos pela escravidão, vai dizer que naquele momento era bom? Não, não era. Entendeu? Não é bom. Tem gente que acha que a ditadura é boa. A própria Mas vereadora tem do gente PSOL que você disse, que a gente viu naquele vídeo. Mas tem gente que gosta de crack. E aí? Entendeu? Aí eu acho que já é outra coisa. Aí eu já acho que é outro problema. Mas sim. Mas depende. Crack é bom, né? Não, parei. Eu não disse que é ruim, mas eu disse que tem gente que gosta. Então, gostar de ditadura, gostar de crack, sei lá, né? Tem pessoa que é louca. Então. Eu fiquei sabendo que um de vocês usa crack, é verdade? Não sei. Como você acha que eu tô emagrecendo? Então. Ah, tá. É uma boa tática. O foda é parar de emagrecer depois. Pode parar de emagrecer depois. Então. Não, cara, esse jogo. Fala. Por favor, fale. Não, então, tipo, só queria. Foi mal aí cortar o papo, mas é que, tipo. Cara, pra descontrair um pouco, pra não ficar tão pesado nesse lance aí de política, cara. Tu é um cara que, tipo. Vai muito na academia e tudo mais, né? Sim, treino bastante. De segunda a segunda, se eu puder, se eu estiver muito cansado, de segunda a sábado. Uhum. Cara, e tipo, eu vi que no seu canal você postou uns vídeos assim, tipo, de musculação e tudo mais. Musculação. E vou postar mais. O pessoal tá curtindo. Hoje, inclusive, postei um hoje. Por que você não cresce na academia? Cara, eu tinha visto até. E, cara, você pretende, tipo, desfocar um pouco mais de política? Porque, tipo, você mesmo tinha falado que, tipo, tá ficando um pouco saturado política pra você. E, tipo, você pretende voltar o canal pra esse meio do halterofilismo? Mais pra frente? Na verdade, só uma correção na halterofilismo. Mas tá, vamos em frente. Não é que eu vou voltar o canal para determinada área, não. Eu vou continuar falando de política. A questão é que eu vou começar a falar da minha vida. Eu vou começar a falar sobre tudo aquilo que eu quiser falar sobre a minha vida. Se eu treino, eu vou falar de musculação. Se eu faço dieta, eu vou falar de dieta. Se eu sou ANCAP, eu vou falar sobre política. E se eu vejo uma pessoa apanhando na rua, eu vou filmar e bater no agressor. Então eu vou fazer vlogs, eu vou fazer aquilo que realmente eu vivo. Eu vou fazer um canal do Jack, cara. É isso. Então, não vou deixar só num nicho aqui, outro ali. Tem gente que diz que não é bom, mas sei lá, cara. Vai indo, vamos seguindo. Meu canal favorito no YouTube é assim, é o canal do Pirula. Ele sempre fala isso, é o canal do Pirula. Ele vai postar o que ele quer. Exatamente. Eu não conheço Pirula, né? Mas eu já vi muita gente, sei lá, rindo dele, mas não sei porquê também. Só que é basicamente isso aí. Vou fazer. É isso. Sim. O pessoal que curte vai ficar ali, cara. Entendeu? Inclusive, eu vou começar a falar sobre desenvolvimento pessoal mais pra frente, né? Sempre com... O que é desenvolvimento pessoal em si? Você tá falando tipo coach? Cara, o coach ele tem uma conotação muito pejorativa, né? Meu Deus, meu Google começou a ler o Wikipedia, desculpa. Do nada. Do nada, mano.
Cara, o coach ele tem uma conotação muito pejorativa, né? Por causa dos malandros da internet que querem vender curso imbecil, ou aqueles idiotas que botam coach quântico do isso, do caralho, daquilo, entendeu? Então, Coach o coach, quântico. o coach, na verdade, ele vem de treinador, né, cara? Dentro da musculação, o teu treinador ele é chamado de coach. Então, isso na musculação. Mas se a gente falar para outras áreas, então, digamos que o Pirula que tem canal de quê, digamos assim? O que predomina ali é de quê? De biologia. Tá, Biologia. então ele é um, O Pirula ele é um é um coach. cara lindo. Então, ele é um coach de biologia. Ele te ensina algo, entende? Se ele vendesse um cursinho, ele seria um coach pago. Se ele não vende, ele simplesmente é um coach que te ensina um pouco de biologia. Então, o coach, na verdade, é um treinador, é um cara que está te ensinando algo. Existe o coaching de economia, o coach econômico, financeiro, algo do tipo. E aí, a gente entra na autoajuda também. Também tem o coaching do desenvolvimento pessoal, que é aquele cara que te ensina, olha, seguinte, tu tá procrastinando demais, é por isso que tu não consegue fazer as coisas. Aí o cara, ele quer se desenvolver, ele, pô, eu tô errando nisso, não tô conseguindo fazer isso, eu não sei o porquê, o que eu tô errando. O cara, olha, velho, eu analisei tudo que tu me falou, que tua vida e tal. Seguinte, cara, tu tá acordando muito tarde, tu tá dormindo demais, tu tá procrastinando, tu não tá tendo atitude, vamos mudar isso aqui, vamos mudar aquilo aí. Essas pessoas, elas precisam de ajuda. Então, existe o coach de desenvolvimento pessoal também. Eu vou ser coach? Não. Eu só gosto dessa parte do desenvolvimento pessoal porque eu também gosto de psicologia. Então eu entendo isso. Então é uma parte que eu vou trazer para o canal também, um conteúdo para ensinar o pessoal a se desenvolver um pouco melhor em algumas áreas que eu achar contundente falar em alguns vídeos que eu quiser postar. Uhum. Eu acho isso bem legal, cara, de verdade. Eu gosto, no meu canal, eu gosto muito de fazer vídeo pra internet. Eu gosto, sabe? Sinceramente, não vai rolar muito. Mas, tipo, um dos meus últimos vídeos que eu coloquei é explicando por que as pessoas ficam obcecadas. E no Olha aí, meio do olha. vídeo. E isso é um negócio, tipo assim. Tu percebeu que tu era um coach. Não, eu já sou. É, isso aí. Não, pra eu virar coach é 2 palitos. Ganhar dinheiro, nossa. Eu faço. Não, cara, mas o coach não é só ganhar dinheiro. Tem coach aí que faz conteúdo gratuito, velho. Sim, só pra te ter uma noção. Só pra ter uma noção. Cara, eles ganham dinheiro Não, eu não indiretamente. tenho nenhum pejorativo contra coach. Eu acho coach legal. Eu só tenho alguns maus exemplos da profissão, como toda a profissão. Como toda a profissão, exatamente. Sim, tem mau exemplo de youtuber, tem os caras que ensinam os negócios meio errado. Tipo, eu gosto de, em alguns vídeos no meu canal, eu ter uma pequena base científica ali. Eu gosto de eu saber que eu tô falando dos negócios certos. Perfeito, apesar de eu muito bom. falar português errado de propósito. Mas, tipo, eu sei lá, eu acho muito interessante isso de você querer ajudar as pessoas. Eu acho que isso reflete até um pouco no seu Twitter, né? Porque você disse que você começou ali falando sobre o anarcapitalismo. De um certo modo, você já estava fazendo isso. É um coach político. Exato, todo mundo. Tem muita parte que. Exatamente, tem muita gente que faz isso e não se dá conta, né? Não percebe que, na verdade, tu tá querendo ensinar outras pessoas, mostrar para outras pessoas outras visões que talvez sejam a melhor, talvez não. Então, tem muitas pessoas que agem dessa forma. E eu acho isso interessante. Eu gosto de psicologia, gosto de treinamento, gosto de tudo um pouco. E eu tô tentando trazer isso pro canal. Só que é difícil. É cansativo criar conteúdo, vocês sabem muito bem, né? Nossa, é foda, mano. Então. Principalmente é que eu gosto muito de comédia. Eu não sei o que você tem muito em relação ao humor, mas eu acho que o humor é literalmente a coisa que vai salvar o mundo. Ah, cara, com certeza. Na verdade, é um dos aspectos mais importantes. O mundo tá muito depressivo. Sim. Eu acho que a gente tem que aprender mais a rir. Porque uma coisa que tem muita gente acha bizarro é que quando alguma merda acontece comigo, a primeira coisa que eu faço é uma piada sobre. Então. Do meu jeito. Eu alivio o meu estresse. Cara, eu até vou postar, eu vou botar aqui agora, nesse exato momento, vou mudar a bio do meu Twitter. Eu vou botar assim. Você já sorriu hoje? Ponto de interrogação. Uma boa pergunta. Não, Isso é da hora, Twitter mano. não. Twitter não. Eu vou postar isso aí. Isso é da hora, mano.
Eu não. Cara, eu descobri esses dias que eu sou uma pessoa muito mais triste do que eu achei que era. Mas eu sorrio bastante, Será? cara. Não, eu sou uma pessoa Será? meio triste mesmo. Será? Cara, eu. Talvez não pelas mesmas coisas. E talvez sempre quando eu esteja sob efeito de algum entorpecente. Mas. Eu, particularmente. Eu sei lá, se eu não sorrio um dia, pelo menos se eu não. Eu me sinto, tipo assim, eu tenho a mesma relação em tocar um instrumento, que no meu caso é violão. Se eu não toco violão, se eu não, tipo, não toco um instrumento no dia, eu me sinto mal. Se eu não rio, se eu não faço uma piada, eu me sinto mal, cara. Se eu não faço alguém Isso é rir, eu normal. realmente me sinto mal. Isso faz parte da tua personalidade, é normal. Sim. Uhum. E eu, sei lá, eu acho que eu sou meio tryhard às vezes pra rir. Porque, cara, assim, o Judeix é um dos caras mais engraçados que eu conheço. Caralho. O Judeix é um dos caras mais engraçados que eu conheço. Ele fala uns negócios e eu rio. Eu acho que isso é muito legal. Eu acho que as pessoas que faz falta rir, sabe? Todo mundo acho que faz falta rir. Tipo, eu não tô falando de stand-up, porque, olha, ultimamente minha relação com stand-up tá bem ruim. É, o humor no sentido da comédia de palco tá um pouco fraquinho ultimamente. Você Uhum. gosta bastante? Você acompanha algum comediante, alguma coisa assim? Cara, não tem nenhum que eu ache engraçado atualmente. Pra ser Algum que você sincero já mesmo. achou? Cara, eu gostava do Poderoso Castigo. Nossa, E, minha mãe me e colocava pra ver. o Nossa, era... Rafinha, ele antigamente ele tinha alguns stand-up que eu vi dele que era interessante, mas da tempo pra cá não vi mais nada engraçado. Sei lá, pra ser sincero, nem filme engraçado. Uhum. Uhum. Eu, particularmente, eu não sou muito. Eu ando descobrindo minhas preferências de humor. Eu não sei se você já viu uma série chamada The Office. Cara, The Office tem muita gente que diz que é uma coisa sem volta, né? Depois que tu começa a assistir, Cara, tu. a série É é que... tipo assim. Você conhece um mano chamado Diogo Defante? Não me lembro. Ah, ele é um comediante. E como o The Office, ele gosta do humor que faz. Que ele gosta do humor que, tipo, fica um clima merda. Você, tipo assim, é meio que um. O The Office é meio que um chefe muito. E, tipo assim, aí ele faz uns comentários preconceituosos e fica um Constrangedor. silêncio. Constrangedor. É constrangedor. Isso é um tesão. Eu não gosto de coisa que tem risada mais. Eu não consigo. Friends, não dá pra ver Friends. The Big Bang Theory. Tem essas risadas no fundo, stand-up. Eu sei lá. É difícil, mano. Por isso que eu gosto de ver, tipo, vídeo no YouTube de comédia, que é um cara falando com a câmera e você ri da situação em si. Não porque tem gente rindo ou porque, sei lá, qualquer coisa assim. Você tem que rir. Uhum. É porque, tipo, basicamente usar essas risadas aí de fundo é basicamente um comando, ri agora. Então, Sim. E agora? E então, agora? mas é basicamente isso. Tanto que, tipo, tem um fenômeno na psicologia que explica isso. Não é à toa que, tipo, Chaves era tão popular. Porque, tipo, Chaves é horrível. cara, se você tirar as risadas, tipo, realmente tem umas coisas que perdem a graça, saca? Pô, cara, eu adoro Chaves, mas, tipo, realmente, tem algumas coisas que, se caso você tira a risada, perde a graça. Porque tem aquele efeito de manada, saca? Tipo, bota aquela risada lá, você começa a rir, porque tem gente rindo. Então, seu cérebro fala, ri, saca? Uhum. Tipo, é por isso que, tipo, várias séries, assim, se utilizam dessa risada. Praça é Nossa, por exemplo, saca? Obrigado. Aquele. Então, E ficou com todo mundo rindo. É da hora. então. Eu acho, tipo. Já viu. Daquelas vozes de fundo, né? Com palma e um monte de risada, é Então. sempre a mesma. Uhum. É. E é a mesma risada em todas as séries. Eu não sei se você já viu. Vocês já devem ter visto The Big Bang Theory. Algum episódio, eu acho. E aí, Cara, tipo, se você tira a risada, é um cara fazendo assim, ó. Penny, Penny, Penny. É um psicopata. O cara, ele tá com os olhos abertos assim, Penny. E sem risada é só um cara muito estranho batendo 3 vezes na porta. Então. não tem nada de engraçado. E é sempre. Eles repetem essa mesma piada todo episódio, toda vez. Sim. Toda vez. É Uhum. por isso que olhar Big Bang Theory é legal. A primeira, segunda e terceira temporada. O resto não. Entendeu? Então. Porque aí não tem mais o que fazer. Uhum. Uhum.
Cara, vou puxar política um pouquinho. Tipo, cara, você conhece o Paulo Cogos, não conhece? Sim. Tipo, eu acho que atualmente ele é um dos maiores expoentes do anarcocapitalismo atualmente, né, no Brasil, pelo menos. E, tipo, cara, você tem alguma opinião sobre ele? Porque, tipo, atualmente eu acho que ele tá deixando um pouco de ser ANCAP em si, e ele tá começando a se tornar um pouco mais bolsominion. Você tem essa mesma visão? É que tu tá um pouco paradinho no tempo. Ele foi bolsominion e já tá saindo do bolsonarismo. Mas o que acontece? O Paulo Cogos, ele é, antes de tudo, cristão. Uhum. Católico. Então, aí, isso aí é bem importante para poder entender o Paulo Cogos. Aí Uhum. depois a gente fala de anarcapitalismo. Ele não vai deixar de ser anarcapitalista, mas ele é Uhum. um católico. Então faz sentido ele enxergar uma situação onde uma economia melhor é mais aceitável, digamos assim, até que se Uhum. consiga chegar a um ponto de melhor liberdade, digamos assim. Eu entendo o Paulo Cogos, eu consigo entender isso. Não creio que seja verdade, mas entendo. E o Paulo Cogos, tu perguntou o que eu acho dele, eu tenho admiração por ele, cara. Uhum. Sinceramente, eu acho ele muito brabo, eu gosto dele, cara. Mas, assim como todo mundo, com tudo, mas nós não concordamos praticamente. Se tu me dissesse agora para mim, olha, eu li um livro lá de tal filósofo, concordo tudo com ele, então tu não leu todo o livro, cara. Não tem como concordar com tudo, com todo mundo. Pode pegar o Uhum. filósofo mais brabo de todos, tu concorda com tudo que ele, então tu é uma ameba, Então, Uhum. tu não tem pensamento entende? crítico, basicamente. E eu vou te dizer, cara, eu admiro ele, assim como admiro vários outros ANCAPs dentro do nosso meio. Uhum. Dificilmente tem. Só tem um lá que literalmente decidiu me tirar pra trouxa, mas o resto tudo é de boa. Uhum. Cara, você acha que o anarcocapitalismo vai, tipo, ter algum momento que tipo, pode ser aplicado? Já tá pensando no capitalismo como se fosse um sistema ou algo que tu possa sobrepor a algo, mas na verdade a gente já vive, né, numa sociedade onde o anarcapitalismo ele nada mais é que uma constatação das relações humanas e seu impacto na sociedade, na economia, tudo. Então o anarcapitalismo é isso, uma constatação. Já existe, já tudo existe. O que a gente está lutando é para Hum. proteger a propriedade privada, que dela decorre a liberdade. E aí sim, a gente lutar pelo que é certo. E não por um, digamos, um mal menor. Então a gente Hum. luta pelo que é certo. Se a gente vê o Estado agindo como agressor e errado, a gente luta contra o Estado. Da mesma forma que tu diria assim para mim, se um ladrão entrar na minha casa e roubar a tua casa, roubar a tua casa, tu diria Uhum. para mim, cara, tu luta por um mundo sem ladrão? Não, eu sei que isso não vai acontecer. Eu luto por um mundo onde eu possa proteger minha casa de um ladrão. Uhum. Porque eu sei que ladrão continua existindo, assim como agressores continuarão existindo. Então não é implantar anarcapitalismo. Isso sequer, isso, com todo respeito, é ridículo. Não, Uhum. não existe uma implantação de um anarcapitalismo. Existe a defesa daquilo que o anarcapitalismo defende. Uhum. Ser intransigente com isso. Se proteger dos Uhum. agressores. E o Estado é o maior deles. Uhum. É porque, tipo, eu falei em implantar, é porque normalmente, tipo, quando eu vejo vídeo de anarcocapitalismo e tudo mais, tipo, cara, eu já vi uns vídeos e, tipo, todos eles falaram implantar, porque, tipo, o passo pra eles é ir no Estado e basicamente abolir ele, saca? Daí, tipo, é por isso que eu tava utilizando o implantar, porque, tipo, os exemplos que eu Tem, vi normalmente era, ó, tipo, falando, tipo, vamos existem abolir o três tipos Estado de ANCAP. primeiro. Uhum. Existe um ANCAP médio, que é aquele que não leu muito. É aquele que fala sempre o básico, do básico, do básico, e ele vai falar isso, porque ele realmente talvez não tenha entendido. Existe o ANCAP Uhum. mais, tipo Paulo Cogos, que ele realmente sabe disso, mas por ele resumir o que ele fala, e às vezes usar conceitos complexos, e ele falar com as outras pessoas como se as outras pessoas realmente estivessem de fato entendendo o que ele quer dizer, ele fala, pode largar uma dessa. Então aí tu larga uma dessa, mas na verdade o que eu quero dizer é isso. E aí as pessoas que entendem de uma forma mais grosseira. Então aí não que a pessoa que esteja entendendo errado, ou que ela seja boa, não. É que simplesmente o cara que está falando, às vezes, está resumindo
de uma forma que, como se ele estivesse falando com um monte de pessoas que conhecem o pensamento dele. Então, e existe o ANCAP, aquele que é o cara que está assistindo. Então, ele tem que tentar sempre olhar com um olhar crítico e ver se aquele outro ANCAP que está falando realmente corresponde com a realidade, ou se ele está falando algo bobagem, ou se ele está olhando para aquele e falando uma coisa do tipo, pô, esse cara está falando algo que eu não entendo, eu vou estudar mais. Entendeu? Então você diria que o anarcocapitalismo é mais uma espécie de estilo de vida, já que, tipo, bom, pelo menos pelo pouco que você me falou, pelo pouco que eu entendi também, tipo, você tá me falando que basicamente o anarcocapitalismo é mais um estilo de vida e não muito uma militância querendo abolir o Estado para viver numa sociedade basicamente mercantil só. Cara, tipo, é mais um estilo de vida, tipo, é um estilo de vida que luta mais para, tipo, por exemplo, luta mais vamos por mais resumir tudo, e tudo mais, tipo isso. para lutar pelo que é certo. Pelo que é Posso certo, fazer uma beleza? pergunta? E Só esse uma certo ele tem um laço na propriedade privada. Uhum. E isso seria o libertarianismo. E o anarcapitalismo lutar pelo que é certo. Pode fazer a tua pergunta. Não, a minha pergunta é o seguinte. Deixa só eu ver se eu entendi. Oi. Anarcocapitalismo é uma anarquia. Cortou tudo, eu só ouvi anarquia. Tá. Não, só vamos ver se eu realmente entendi. Porque eu ligeiramente boiei, porque eu acho que eu só nunca me explicaram o total certo. O anarcapitalismo, ele é uma anarquia e com capitalismo. O capitalismo é o que rege esse... Porque realmente eu não reconheço o anarcocapitalismo mesmo. Eu realmente não Peraí, eu não conheço. entendi. Tu quer saber o quê? A diferença entre anarquismo e capitalismo? Ou Não, eu quero saber o anarcocapitalismo? que Não, é o entendi. anarcocapitalismo. Porque o anarquismo eu sei, minha mãe é anarquista. Ah, é. E o que ela fala sobre isso? Se vou ser sincero, eu nunca prestei muita atenção. Mas ela não gosta do Estado. Eu acho que a minha mãe, ela é. Qual que é o nome do negócio? Eu acho que sendo mais específico, ela é narco-primitivista. Mas ela é meio esquerdomística também. Ela acredita nesses negócios de reiki, de coach espiritual tanto, essas coisas. Mas, tipo. Tá, digamos que ela é alguém que não acredita em hierarquias. Ela não acredita no governo. Ela não vota tem 30 perfeito. anos. Ela não Então ela vota é em 30 sensata. anos. Sim, ela é Ela é mais conhecida como sensata. pessoa sensata. Boa. Tá, tu quer saber o que é anarcapitalismo? Isso, um resuminho assim pra uma pessoa muito burra. Pô, é foda. É que nunca ninguém me pediu, acho, pra resumir isso, mas seria um anarquismo de livre mercado, mas aí eu só estaria te dizendo o óbvio, né? O que eu posso dizer? Anarcapitalismo seria uma filosofia política capitalista, entendeu? Que acaba promovendo a anarquia. Só que não no sentido caos ou algo do tipo. Seria uma eliminação daquilo que há de agressivo. E o que é de mais agressivo é o Estado. Por isso que a gente fala tanto do Estado. Porque o Estado ele é o maior agressor de todos, de todos. E a gente sempre acaba fazendo uma analogia entre Estado e bandidos, etc. Então, quando a gente diz a gente quer a eliminação do Estado, a gente quer a eliminação da agressão contra indivíduos inocentes. E é isso o anarcapitalismo. Viver uma sociedade onde predomina, né, o laissez-faire, digamos assim. Entendeu? A proteção, uma proteção ao indivíduo, né, indivíduos inocentes e pacíficos, através sempre da propriedade privada, né, e do livre mercado. Entendi. Cara, tipo, uma pergunta aí que, tipo, eu lembrei de um bagulho que, tipo, eu vi que, cara, muito anarcocapitalismo tá, tipo, não participa em eleição, saca? Tipo, eles não vão votar, saca? Você, tipo, Sim. você como anarcocapitalista, você concorda com esse ponto de vista de, tipo, não vou votar, pois basicamente estou fortalecendo o Estado? Você é adepto Sim, dessa... concordo. Cara, tipo, cara, me faz entender o porquê, saca? Tá. Vou te fazer entender de uma forma bem simples. Bem simples, tá? Tu ama tua mãe? Tu tem mãe? Tenho. O nome Tá, dela tu ama ela? Sim. Tu mataria ela? Não. Por quê? Porque ela é minha mãe, basicamente. E porque tu ama ela? Vamos chamar o amor de um princípio. Tu não mataria esse princípio?
que é o amor à tua mãe. Tu não mataria ela, certo? Uhum. É basicamente isso. Porque se eu acredito no anarcapitalismo como princípio, por que eu vou ir contra ele e votar? Não faz Entendi. sentido. Tá sendo contraditório comigo mesmo. Sim, mas, tipo, por exemplo, um candidato que concorda com as suas ideias e quer implementar as suas ideias, nem nesse candidato você votaria? Se ele concorda com as minhas ideias, ele não seria candidato. Mas é que depende. Você não acha que numa sociedade como a nossa, por exemplo, a falta de anarcocapitalistas, de tipo, gente com a sua visão, se candidatar acaba fortalecendo o Estado? Porque, Não. tipo. Existe uma falta de anarcapitalista justamente por causa do Estado. Colocando o anarcapitalismo. Imagina um cara bom, uma pessoa boa que acha realmente vai fazer algo e entra para a política. Essa pessoa ela tá criando uma dissonância cognitiva nos outros indivíduos. Me fala, como é que tu é eleito para qualquer cargo no governo? É através de votos, certo? Então tu precisa de visibilidade, de mídia. Nisso, tu precisa converter um monte de pessoas a votar em ti. Ou seja, tu está dizendo para aquelas pessoas o seguinte: olha, votem em mim para mim poder entrar no Estado e fazer tal coisa. Só que aí o que fica implícito que muita gente não entende? Se tu está dizendo para as pessoas votar em ti, está dizendo: olha, a democracia funciona. Se tu votar em mim, eu vou ser eleito. Então o voto funciona, a democracia funciona e eu vou conseguir fazer algo dentro do Estado, nem que seja reduzi-lo. Então significa que, inclusive, até entrar no Estado funciona. Inclusive, usar o Estado funciona. E se o Estado funciona, por que outras áreas deles não podem funcionar? Então, no final das contas, está convertendo, até mesmo libertários ou ANCAPs, para o liberalismo, ao invés de fazer o contrário. Ou tu tá pegando um ANCAP iniciante, criando uma dissonância cognitiva nele, onde ele fica, pô, como assim? O Estado é agressivo, mas tu quer entrar nele? Não seria meio contraditório? Sabe? Então, no final das contas, tu acaba sendo mais prejudicial do que aquilo que tu gostaria inicialmente. Cara, mas você não acha que, tipo, realmente essa falta de você ir votar acaba fortalecendo ainda mais o Estado? Porque, tipo, Não. esse candidato que gostaria de implementar as suas ideias, de conseguir dar uma diminuída no Estado, você acabando não votando nele, você acaba fortalecendo os candidatos que querem que o Estado infle e fique mais forte? Não necessariamente, o Estado Porque, por exemplo, ele vem inflando faz tempo e a maior parte e existe uma briga, uma guerra de narrativas entre duas oposições, digamos assim. Existem os liberais que querem diminuir o Estado, os socialistas que querem aumentar o Estado, e etc. E tu me diz, os liberais que já têm votos e já querem diminuir o Estado, eles conseguiram o que até agora? Cara, então, mas aí que tá. Eles podem não ter conseguido nada até agora, basicamente. Porque, bom, por causa justamente dessa filosofia. Porque, querendo ou não, a gente tá jogando o jogo da esquerda. Saca? Vou falar nesses termos assim. A gente tá jogando o jogo da esquerda. A gente tá no sistema, basicamente, que eles defendem. Saca? Então, lógico. Calma, pause. A gente já tá no sistema que eles defendem, certo? Certo. E tu quer entrar nesse sistema e fortalecer esse sistema para que tu possa mudar esse sistema. Não Cara, faz sentido. Inclusive, não, todos os estados, não tem nenhum estado no Ocidente que tenha começado socialista. Todos começaram liberais e Estado mínimo. Todos foram crescendo justamente por causa dos liberais. E aí sim entraram os socialistas. Entrar no Estado é simplesmente dizer assim: ó, olha, é o seguinte, eu quero matar o carrapato do meu cachorro, então eu vou virar um carrapato e sugar o sangue do meu cachorro. Tudo bem. Para te entrar no Estado, tu tem normas a seguir para que tu possa agir de determinada forma. Essas normas são constituídas pelo próprio Estado e pelos próprios socialistas que já estão nele. Se tu não segue essas normas, tu não consegue agir e nem entrar no Estado. Então, quando tu entra no Estado, tu já te corrompe porque tu acaba tendo que seguir essas normas. E para poder agir também tem que seguir essas normas. Então, como é que tu vai agir contra o Estado tendo que seguir as próprias normas que o Estado estabelece para ti? Não Então, faz sentido. Inclusive, seria uma corrupção da tua própria moral, da tua própria ética que tu acredita como anarcocapitalista tentando entrar no Estado. Então, tipo, vou dar um exemplo meio esdrúxulo aqui. Se, por exemplo, digamos assim, 99% da população brasileira agora do nada virou anarcocapitalista. Pressupondo isso,
tipo, você diria que, basicamente, tipo, se essa quantidade de brasileiros simplesmente pararem de obedecer o Estado, aí sim o Estado desmorona? É basicamente isso? Sim, não consegue fazer nada. Uhum. Então, beleza. Hoje, ó, vou te dar um exemplo. Quantas e quantas vezes tu já viu um fiscal da Receita batendo num cara que vende sorvete na rua e tirando aquilo dele? Várias vezes, certo? Certo. Tá. Tu falou em 99% das pessoas serem ANCAPs. E aí o Estado desmorona, certo? Uhum. Na Por que verdade, isso é real? digamos que a Por que, maioria só. a maioria. Por que isso é real? Isso é real Uhum. porque são essas pessoas pacifistas que acabam dando uma pseudo-legitimidade para o Estado. Quando tem dois Uhum. fiscal batendo num cara que está vendendo algumas coisas na rua, em Uhum. volta tu vê 20 pessoas filmando. Em comparação de forças, 20 pessoas são maiores que dois fiscais. Eles deveriam acabar com a raça desses fiscais, mas eles não fazem nada por medo. Um medo que não existe. Porque quando tu vai numa Uhum. penitenciária, digamos assim, uma prisão, são 20 mil presos para 100 policiais. Todo Uhum. esse medo, tudo isso, né, ele é causado, ele é irreal, é uma ilusão. Então, no final das contas, ter uma maioria ANCAP acabaria com esse pseudo medo aí e a polícia não poderia fazer nada. Vou te dar outro exemplo. Quantas vezes tu viu agora policiais indo nas praias atacar banhistas? Tu viu várias vezes, certo? E batendo em banhista, certo? Mas Uhum. sempre, eu tenho certeza absoluta que tu viu policiais batendo em banhistas quando tinha um ou dois banhistas. Tu nunca viu isso com uma praia cheia, porque eles chegam para a viatura, olha e pensam assim, não, a gente não pode fazer nada, a gente pode chamar o departamento de polícia inteiro que vai chegar aqui e não vai poder fazer nada, porque tem milhares de pessoas sentadas na praia olhando para a água. E eles sabem que não pode fazer porra nenhuma. Eles sabem disso. Tu não vai ver os caras tirar uma praia toda do. Não vão. Sabe como é que eles fazem pra fechar uma praia? Eles vão lá, botam medo no pessoal, fazem um decreto. Olha, gente, amanhã, a partir das 4 da tarde, a praia tá fechada. Aí as pessoas não vão por medo. Aí fica muita pouca pessoa na praia. Aquelas poucas eles acabam reprimindo. E aí, por causa dessa repressão a poucas pessoas, a maioria fica com medo e não vai pra praia. Mas no final das Uhum. contas, ninguém percebe que quando tá todo mundo junto ali, eles não fazem nada. Uhum. Consegui entender. Então, basicamente, o anarcapitalismo é uma ideologia mais. E não é ideologia. Eu já É, falei isso. Anarcapitalismo não é ideologia, é uma constatação daquilo que é real. beleza. Mas é que, tipo, usando termos esdrúxulos é uma ideologia. Usando esses termos. Mas, tipo, eu consegui Ainda entender. discordo. Tudo Porque bem. deveríamos nos ater aos termos, né? Porque se eu posso muito bem te pegar e dizer assim, eu não sou o Jack, sou o Rafael e a pedra não é pedra. Tipo, tanto faz, é só um modo de dizer algo esdrúxulo. Não, não é. Pedra é pedra e eu não sou Rafael, pronto. Uhum. Mas é só pra maioria entender mesmo. Mas, Tá. tipo, consegui entender. Tipo, é uma constatação da realidade, mais, tipo, passiva, digamos assim. Não é ativa entre o político em si, porque justamente ia dar força pro Estado, esse cara é quatro. Consegui entender, beleza. E também muita gente erra achando que anarcapitalismo é revolução. Não, isso não. Tá? Revolução causa mortes, escassez, miséria e elege ditadores socialistas para o poder. Não, mas depende, porque, tipo, se caso for pegar o termo de revolução, basicamente ele dá uma. Ele, né, dá uma revolução, assim, no sistema em si. Tipo, ele basicamente quebra o sistema. Basicamente isso. Não, mas o que eu estou dizendo é revolução armada mesmo. Ah, tá, entendi. Nesse quesito realmente não é. Nesse quesito realmente não é. Se bem que tem alguns anarcocapitalistas que vão pra esse lado. Tipo, Eu já vi, tipo, não vou dar nomes, mas eu já vi gente, tipo, anarcocapitalista que, tipo, já partiu pra esse lado, já falou, não, pra gente ter que derrubar o Estado, a gente precisa ser mais forte que ele e ir pra cima, saca? Eu já vi gente com esse tipo de visão, saca? eu não sei o que tu quer dizer com isso. Porque a gente tem que ser mais forte que o Estado. É simples, mais forte, ter mais informação, mais armas, mas não quer dizer que a gente vai fazer uma revolução armada. Agora, ir para cima do Estado, o que seria ir para cima do Estado? O que essa pessoa quer dizer com isso? Eu não vou opinar porque eu não sei o que essa pessoa quer dizer isso, entendeu? Então, Uhum. mas tu já sabe do meu ponto. Uhum.
Uhum. Eu posso fazer uma pequena constatação aqui? Faça. É a minha visão do mundo só. Eu não sou anarquista. Eu não sou. Eu não gosto do Estado. Mas eu não acho que tem como a sociedade, do jeito que está, funcionar sem um Estado. A tua pergunta parece mais uma provocação para fazer eu devagar e conversar sobre. Não uma provocação, não uma Não, provocação. eu digo uma provocação para mim conversar sobre isso, tipo no intuito da entrevista, tá ligado? Tá. Não, é porque não, a minha eu falei a pergunta, mas acho que eu confundi a palavra. Porque na minha cabeça eu tinha falado outra coisa, mas tipo, eu acho que tipo o Estado ele é meio que necessário no mundo atual. E o Estado talvez eu acho que se o Estado não fosse tão ruim e tão escroto como ele é, talvez eu não sei se não sei se ainda haveria uma necessidade de ter uma sociedade anarcapitalista, anarquista, porque eu acho que o Estado ele tem que cuidar, tipo, sei lá, das coisas básicas, segurança, saúde, educação, acabou. É isso. Fora isso, ele não tem que me impedir, não tem que mandar em mim. O Estado ele tem que ser um pai ausente. Aparece só nos feriados para falar, oi, existo, é isso. Mas se ele está cuidando da saúde, da educação e da segurança, ele já está cuidando de todos os aspectos que regem a vida. Mas são os aspectos então ele não básicos. seria um pai ausente, ele seria aquele pai que diz assim, ó, se tu sair da linha, tu não tem saúde, educação nem segurança. Ou seja, tudo. Basicamente. Mas... Não, eu consegui pegar o ponto dele, é basicamente isso. Realmente, tipo, porque, cara, querendo ou não, sem saúde, você não consegue viver. Sem educação, você não tem como aprender, né? E sem segurança. Bom, você pode acabar levando uma facada e, bom, se fudeu, tá ligado? É isso. Consegui entender. Então, tipo, basicamente, realmente controla os 3 aspectos essenciais pra sua vida. Consegui entender esse ponto. E hoje, a gente só não tá pior porque ele não consegue controlar tudo isso. Se controlasse tudo isso, seria pior ainda. Mas você não acha... Mas tem a desigualdade, tem... É que tem todo... É que o meu pressuposto, ele parte de que a gente tá num ponto da sociedade que eu acho que não tem como mudar. Eu acho que agora que o Estado já tá criado... Não, agora que o Estado já tá criado, vamos ter que viver com ele. Vamos... Se o jogo já foi criado, vamos viver na regra. Exemplo, vou te dar um exemplo bem... Que nem tu usou a palavra esdrúxulo. É a mesma coisa... Cara, eu odeio usar esse exemplo. Desculpa, eu odeio usar esse exemplo, mas... É a mesma coisa assim, cara, agora já existe estupro, né? Tipo, agora que já existe assalto, agora que já existe agressão, agora que já existe assassinato, sabe? Então, vai tudo na mesma linha de raciocínio que tu tá falando. Quer dizer que a gente vai deixar, não acho que sabe? Vá. Não acho que vá. Eu não acho que vá porque o Estado, ele é o cara que tá regindo as regras do jogo. O cara que tá regindo a sociedade. O estupro, o assalto, são consequências do ser humano. Ué, Estado, o que é? Não, o Estado... Como assim não é o Estado o que é? Pra te ter uma Estado noção. o que é? É? Pra te ter uma noção de como tu tá jogado dentro de uma vala ideológica e real, tu fala do Estado como se ele não fosse um pequeno grupo de pessoas com poder suficiente para mandar na tua vida. Mas é que é a mesma coisa que um ladrão, é a mesma coisa que um ladrão, um estuprador, um assassino, só que nesse caso seria o ladrão, o estuprador e o assassino todos juntos decidindo o que fazer da tua vida. Simples, não muda nada. Só algumas pessoas com poder. Mas você tá falando do Estado do jeito que ele é. Se o Estado, numa visão onde ele fosse literalmente um pai ausente, esse é o meu melhor exemplo, é ele não mandar na sua vida. Ele não mas aí tu tá falando, liberdade. Mas o que tu tá falando? Tá falando se. Aí eu também posso usar esse argumento. O ladrão, o assassino, ele mata a pessoa, mas e se o ladrão não matasse? Ou o assassino não matasse? Sabe? Tipo, foda-se, ele é assim, pronto, vamos ter que lutar contra isso. Você acha que não tem como mudar o Estado? Não entendi, você não acha que tem como mudar como o Estado está agora? Você não acha que é porque a gente teve os últimos 30, 40 anos de poder, o PT, e agora que, assim, na minha visão, por que o Bolsonaro foi eleito? Porque não foi um voto anti-PT. As pessoas não queriam. Tem muita gente que foi ludibriada por ele, mas foi principalmente um voto anti-PT. Velho, o PT é um sintoma de um problema maior que é o próprio Estado, que é o câncer.
problema é o câncer. Tu não vai lá e tu tenta remover o câncer. A gente hoje não sabe como remover o câncer, mas a gente continua lutando contra ele. É aí que tá, entende? Tu quer lutar contra o sintoma. Eu quero lutar com todos os sintomas e ainda luto de alguma forma para poder remover o pior problema que é o câncer. Eu não sei. Eu acho Tu que entende o que o estado ele é bom em sintoma. alguns momentos. Eu acho que ele é bom. O estado ele pode ser bom. Tu entende que o sintoma ele ataca a pessoa, mas o sintoma só existe por causa do câncer. Então o PT ele só existe por causa do Estado. E o Estado é que promove a guerra de narrativas, a guerra de ideologias, a guerra de políticas. E outra, tu pode me dar um exemplo onde o Estado é bom? Olha, eu acho que você não vai gostar do que eu vou falar. Mas eu acho que você não vai gostar. Mas eu acho que a proposta, a ideia do SUS é muito boa. Pode ir lá? No SUS! Peraí, deixa eu só complementar uma coisa. Eu não gosto como ela está sendo efetuada, mas eu gosto Então, tu tá falando da em ideia... si. Em si. Não falando em si. Não, eu tô falando da ideia antes. Eu não tô falando no si. Eu tô falando da ideia do Estado ter ele ter uma rede de hospitais para você. Eu não tô falando de como o Estado está fazendo, foi feito. Porque o SUS, por mais que ele tenha sido se não me engano, foi uma ideia liberal, ele foi efetuado por um governo de esquerda. E aí eu acho que tá o erro. Entende? Eu gosto da proposta de que, tipo, peraí, eu acho que eu não tô te ouvindo, cara. Alô? Deis? Oi? Tá me ouvindo? Uhum, tô. Acho que ele travou. Talvez ele tenha travado. Tá, não, eu achei que o fone tinha até parado de funcionar. Não, tá suave. Nossa, ele só deu uma caída aí. É a chuva, né, mano? Uhum. Pô, tava tendo um tiroteio na sua casa? Não, era fogo de artifício. Ou podia ser, não sei. Pode ser. Putz, mano, o cara caiu mesmo, né? Pô, mas de qualquer jeito tava acabando, mas... Pô, será que ele mandou Bom, mensagem? tenta mandar uma mensagem pra ele aí. Eu mandei ele no chat, ele não respondeu. Tenta mandar no Twitter mesmo. Vai que ele consegue responder. Já mandei, mano, já mandei. Aí é complicado. Bom, se caso acabou caindo aí, a gente vai cortar basicamente pro final. Cara, eu vou desconectar ele... Reconectar, se pá. Tenta fazer isso. Aqui. Ok. Tá, ó. Cara, te falando que eu tava entendendo o ponto dele. Você tava? Eu tava, cara. Eu tava entendendo os pontos dele. O meu ponto que eu ia fazer é o seguinte: ele tá vendo o Estado como um todo se ele fosse uma doença. Eu não acho que o Estado ele é necessariamente mal por coisa, tá ligado? Eu acho que o Estado ele não é. Eu acho que o Estado não é tão ruim assim, cara. Eu acho que existem realmente coisas boas. Eu só não gosto de como o Estado tá sendo feito. Eu também acho Cara, que ficar no si é um problema. Mas existem pessoas que estão tentando mudar. Existem pessoas que estão na política tentando mudar. Por mais que eu não concorde com tudo que o Arthur, ou o Kim, ou qualquer desses caras liberais, alguns caras do Novo, eu gosto da Tabata Amaral, do pessoal também. Opa! Caralho, velho. Acho que caiu minha internet. Putz, Caiu minha não, internet aqui, cara. Só me diz uma coisa, eu parei de falar onde? Que porra? Eu discursei nessa merda. Então, Eu parei onde? Então, é que eu não ouvi nada. A gente não viu nada. Você começou a falar quando eu só ia fazer uma constatação que era. Eu acho que o seu jeito de que ver. É o SUS. Você vê como. Não, o SUS, mas eu tava falando que você tá falando da grande. Você tá falando que o Estado é uma doença. Que você quer lutar contra Caralho, desde aí! E não assim, desde aí. Mas então, eu ouvi tu falar que era o SUS e. Caramba! Não. Então, mas meu ponto é só o seguinte: eu acho que você tá vendo o Estado como se ele fosse totalmente ruim. Eu não acho que o Estado seja totalmente ruim. Eu acho que ele seja uma doença. Eu acho que ele, como qualquer coisa, tem falhas e as pessoas
é aquela teoria da espoliação. Eu não perguntei pra ti. Me diz uma coisa boa e tu falou que era o SUS. Ah, sim, o SUS. E eu não te falei que isso era como era um IC. Eu não falei do exemplo da pedra. Uhum. Mas o Bem, IC, né? se a gente não é que o que eu falei depois. Não, aí que o que eu falei depois é que foi cortado, então, talvez. Uhum. Depois que eu dei o exemplo da pedra, eu falei mais uma coisa. O que eu falei pra vocês? Não. Eu não sei exatamente onde cortou, pra ser bem sincero. Tá. Pode deixar essa parte na íntegra. Essa parte aqui nem precisa cortar. Vou explicar bem rapidinho, porque caiu a internet. Eu acho que falei sozinho por um. Eu não vou editar nada no meio, tô só. Não precisa editar. Ó, é o seguinte. Quando a gente está falando de SUS, sistema de saúde para pessoas pobres, a gente fala de hospitais, e os primeiros hospitais foram feitos pelas igrejas para pessoas pobres. Isso já é um sistema de saúde para pessoas pobres. Estamos falando de caridade. Caridade. Aí eu dei um exemplo que eu provavelmente não quero na gravação, que é o seguinte. Nesse mês agora, a gente está em lockdown aqui na minha cidade e eu não posso trabalhar. Eu só estou pagando as contas, beleza? Só que em mês de dezembro, eu trabalhei e tirei lucro suficiente para poder ter dinheiro e sobrar dinheiro para mim. Então o que eu fiz? Eu e minha esposa compramos uma cesta básica e doamos para uma família que realmente necessitava, porque ela tinha postado no Facebook que estava precisando, a gente foi lá e deu. Por quê? Porque a gente tinha lucro suficiente para isso. Quando há uma defesa da propriedade privada, uma economia boa, e não existe esse câncer que é o Estado, ou simplesmente da menor forma possível, as pessoas têm lucro suficiente para poder agir como tal. Se o Estado não delega para si a função, digamos assim, como de caridade, fica para nós. Nós não nos desfazemos disso. Mesmo hoje, tem pessoas que agem como caridade no mundo todo, doando milhões, milhões e milhões para instituições beneficentes. Imagina sem essa expropriação toda. Seria muito mais. Sem existir um sistema de expropriação para o SUS, criaríamos a necessidade de acolher e ajudar pessoas pobres. Talvez existisse um grande bilionário que dissesse: olha, eu vou criar um posto de saúde em cada cidade para pessoas que sejam realmente pobres. E vou deixar uma conta em aberto para todos que quiserem doar qualquer parte do mês, toda vez, para a gente poder fazer isso. E já existe. A questão é que não pode tratar a saúde dessa forma porque o Estado não deixa. Então, o sistema de saúde para pessoas pobres já existe, se chama caridade. Eu só tenho uns pontos aí que eu discordo. Eu acho que a gente talvez discorde um pouquinho na base de como a gente vê o mundo. Um pouquinho. Mas eu acho que, cara. Eu acho que eu não confio tanto assim na humanidade. Eu não acho que vá. Eu acho que pode existir sim um cara rico que vai querer fazer um posto de saúde em cada cidade. Mas eu acho que isso é tão provável quanto o Estado se tornar bom, exatamente do jeito que seria perfeito. Você falou que não confia muito na humanidade. Não é isso. Ou tu não confia muito em. Tu não consegue confiar muito em que as pessoas vão querer fazer caridade. Eu acho que não vão. Aí que tá. As pessoas já fazem. A questão de confiar ou não confiar, isso não importa, porque as pessoas já fazem. Aí que tá. E se tu não confia muito nas pessoas, aí que tu não deveria confiar poder a elas pro Estado. Não, eu usei errado. Não é que eu não confio nas pessoas, mas eu não confio nessa humanidade que você tá falando, né? Nessa questão de querer fazer a caridade em si. Mas elas já fazem. Isso que eu tô falando não é um em si. É o que já acontece. E acontece apesar de sermos expropriados toda vez. Imagina, se eu, pagando um horror de impostos, posso fazer caridade sempre que eu posso, imagina se eu não fosse tão expropriado e eu tivesse um poder econômico muito melhor. Não, mas o imposto no Brasil é um roubo. A gente e outra, tu não falou do SUS? Se tu falou do SUS é porque tu se preocupa com as pessoas pobres, certo? Também e tu não acha que existem pessoas então, tá, mas tu não acha que existem outras pessoas que pensam igual tu também? Como assim? Ué? Tu não se preocupa com... pessoas que pensam desse mesmo jeito que eu? É?
Pessoas que pensam igual a eu? Foi isso que você disse? Que eu não Sim, ouvi direito. com preocupação para pessoas pobres? É que eu não... Eu sei lá. Eu realmente... E eu não sei nem como explicar isso, pra ser bem sincero. Eu não sei como tirar essa ideia da minha mente ainda. Mas eu não acho que isso funcionaria. Eu não acho. Pode funcionar. Mas talvez só na prática então, vendo. Tu não ajudaria uma pessoa pobre se tu tivesse dinheiro o suficiente para isso? Eu ajudaria. Mas por que tu Mas ajudaria? eu me conheço. Não, mas por que tu ajudaria? Porque tem gente que não O consegue. motivo? Por que tu ajudaria uma pessoa pobre? Eu quero saber o porquê. Por que tu ajudaria? Porque tem gente que não consegue. Porque tem gente que não consegue ter algumas coisas e você vai lá e ajuda. É um luxo Tá, que mas dá pra se fazer. tu ajudaria por quê? Porque tu sente empatia, tu vê que aquela pessoa, tu pode, tu vê que aquela pessoa não pode, eu vejo que eu tô sente fazendo empatia algo por bom. ela. Sim, isso é humanidade, e muitas pessoas pensam igual tu. Uhum. Pra não falar a maioria, né? Na verdade, a grande maioria. Não, a grande maioria. Eu acredito, assim, ó, agora eu digo com base em opinião que seja a grande maioria das pessoas. A grande maioria das pessoas, quando vê alguém em estado de necessidade, se compadece com aquilo, né? A gente pode perceber no dia a dia, inclusive até mesmo na internet. Uhum. O simples fato de tu abrir a boca para dizer, mas o SUS é porque tu já se preocupa. O único problema é que tu acha que essa é a melhor alternativa porque ela já existe e porque tu utiliza dela. Mas isso não quer dizer nada. É porque eu acho O que não simples tem fato muito de como tu mudar. dizer. Como não? Então tu acha que não pode mudar as coisas? Eu acho que as coisas não vão ser mudadas tão rápido. Eu acho que talvez antes da gente tentar mudar as coisas para deixar num nível perfeito, a gente primeiro, tente se igualar, tentar entender como o jogo funciona para não ser fudido. Porque o Estado só fode. Porque o problema do Estado é o poder. Você concorda comigo? Sim, O mas a poder que a questão gente é tá na mão da pessoa. a questão é a seguinte, tu falou mudar tão rápido. Ninguém aqui falou que vai ou que deveria mudar tão rápido. São gerações e gerações para mudar algo. Quando mudar 5% para melhor, eu e tu já estaremos mortos. A questão não é isso, a questão é lutar pelo que é certo. Agora, tu lutar pelo que é errado querendo certo, aí fica difícil. Aí tu causa um problema pior. Porque se tu tá na internet divulgando informação e dizendo para mim que vai lutar pelo SUS por causa das pessoas pobres, ou seja, o certo, o que é o certo? Lutar pelas pessoas pobres, ajudar elas. Mas pelo SUS, por via o SUS, e aí ainda publica isso na internet dizendo isso, aí as pessoas ficam, peraí, como assim? Sabe? Então, lutar pelo que é certo pelas vias corretas. O SUS tá aí. Eu não quero acabar com o SUS, mas eu vou fazer caridade. Então eu vou disseminar a informação de que caridade é melhor que o SUS. Porra, então tu é o cara, meu, brabo. Eu concordo que caridade seja melhor que o SUS. Mas só. Então, eu vou fazer uma pergunta. Você não acha que, do mesmo jeito que dá muito poder, que o Estado dá muito poder, quando você deixa na mão de caridade, você não acha que vão ter pessoas que vão ter poder sobre isso? Não necessariamente por causa que aí o poder ele seria. Como é que se diz? Como é que se diz a palavra? Aquela palavra bonitinha. Não. Quando tu tira o poder do Estado, o poder ele se alastra pela população. Não existe alguém, não tem como ter pessoas tão poderosas como o Estado. Ou que poderiam controlar tantas coisas. Porque aí existe uma distribuição desse poder. Mas uma certa organização cresceu tanto. Porra, se aquela organização cresceu tanto, existem outras organizações que podem crescer tanto quanto. Ou seja, não seria só aquela. Seriam várias. O Estado ele é ruim justamente porque ele tem esse monopólio também. Uhum. Cara, só uma pergunta só, tipo, com relação à saúde, tipo, um sistema anarcocapitalista seria basicamente, tipo, realmente a base de doação, seria a base de caridade. Basicamente isso. E hospitais privados? Tá, olha só. Primeiro, hoje já é a base de doação. Doação forçada, que é o roubo para o SUS, mas já é a base de doação. Então, no final das contas, o que muda é a forma como as coisas acontecem.
Uhum. Tu acha mesmo, realmente, que nem eu falei agora há pouco, tu realmente acha que as pessoas não doariam por um sistema onde ajudaria pessoas pobres? Se as pessoas já doam hoje para organizações beneficentes que Não, sim, arrecadam milhares e milhares de dólares? Sim, eu Entende isso? entendi. Tipo, deixaria de ser imposto e se tornaria doação. Basicamente isso. Perfeito, perfeito. Eu acho que a tua frase agora foi a melhor de todas para acabar esse podcast. Uhum. Concordo, Então, concordo. basicamente isso. Mas, tipo, cara, só uma última pergunta só. Vai lá, meu querido. No quesito por exemplo, no quesito de segurança, como é que seria? Esse é um dos únicos pontos que me pega no pé com relação ao anarcapitalismo. Saca? Esse é um ponto que me pega muito no pé. A questão da segurança. Como é que é hoje a segurança? Então, tem a polícia, que é basicamente uma força estatal. E. Tá. Então, se. Digamos, quem é que tá aí na tua casa agora? Eu, sozinho. Tá. Então, se eu entrar agora e te dar um tiro na cabeça, como é que tu vai se proteger? Então. Vai dizer que a polícia tá aí do teu lado? Então, não tem como me proteger, exato. Então a polícia não te protege. Uhum. E qual seria a melhor forma de proteção para ti nesse exato momento? Se tu tivesse uma arma contigo. Tu poderia ou não se proteger. Aí isso é contingente. Mas ainda assim é melhor do que tu imaginar um mundo onde a polícia está do teu lado te protegendo diariamente. Porque isso não acontece. Uhum. A polícia serve para prender 5% dos bandidos hoje no Brasil. 5%, sabe o que é isso? A gente tá falando de assassinato, né? Eu nem tô falando do resto, né? Tô falando só de assassinato, 5% dos crimes são elucidados e levados à cadeia. Uhum. Então, isso não é segurança. Segurança é tu que faz com a tua vida. Tu tem a tua propriedade e tu tem a forma de proteger ela. Quer botar cerca elétrica, quer andar armado, não importa. Dá um jeito de se proteger, porque a vida é tua. Tu tem essa responsabilidade pela tua vida. E acabou. Isso já existe, tu já sabe como é que é. Sabe que a polícia nos protege, acabou. É isso. Uhum. Beleza. É bem básico, bem fácil de entender. Uhum. Acho que aqui todo mundo concorda que pelo menos uma flexibilização muito maior de ter armas. Acho que até então todo mundo concorda. É uma liberação total. Liberação total. Também concordo, liberação Lógico. total. Em última análise, né? Sim. Exato. Mas, Jack, como você mesmo disse, a gente já tá até passando um pouquinho dos nossos horários, né? Tem alguma coisa que você quer divulgar para o público? Lembrando que a gente vai deixar o link do seu canal, do seu Twitter. Se você tiver Instagram, a gente vai deixar também. Qualquer coisa que você queira divulgar, vai estar no primeiro comentário fixado. Então, se você quiser divulgar alguma coisa, agora é a hora. Cara, meu canal no YouTube é o principal que eu vou divulgar. É AnarcoJack. Só se inscreva lá e siga lá se você tem uma curiosidade sobre o mundo da musculação e tudo um pouco do meu ponto de vista sobre o que acontece por aí. AnarcoJack. Só procurar no YouTube que você vai achar. E é isso aí. Depois eu mando o link do Instagram e do Twitter para vocês botarem na descrição juntamente com o canal do YouTube. Seu podcast vai sair amanhã, tá? Eu agradeço a audiência de todo mundo. Eu fico muito feliz por ter participado e gostei muito. Na verdade, foi uma satisfação conversar com vocês. Hoje meu dia estava bem chato e vocês animaram o meu dia. Pô, fica igual. Então, podemos dizer o mesmo. Sim, você tá mais que convidado para voltar aqui. Porque o papo foi realmente muito legal. Apesar da gente discordar bastante, você vai me fazer refletir sobre muita coisa ainda. Confio. Olha, para ser sincero, se a gente concordasse tudo, o papo seria bem chato, né? Exato. Seria bem bosta, né? Seria só uma mão do ovo do outro, não só isso. É tipo isso. Então. E Judex, o que a gente... Né? Então, só para lembrar, a gente tá em todas as plataformas de streaming, ou seja, estamos no Spotify, estamos no Google Podcast, estamos no Apple Podcast, estamos em tudo, é só pesquisar. Lembrando que, se você assistiu até agora e ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Também dá uma passada no canal do Jack, porque, né, tem que fortalecer o cara. E, bom, acho que é basicamente isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você não gostou, deixe seu dislike. Entre na discussão também. Comente aí nos comentários, discuta sobre pontos, rebata argumentos, cara, faça o que você quiser.
Só. Exatamente. Se você quiser, tiver uma discordância a respeito de algo que eu falei aí, comenta aí embaixo que eu vou verificar os comentários e responder você. Mas comenta mesmo. E também curta aí o canal do pessoal, porque eu já curti, já me inscrevi, eu gostei bastante. Uhum. Bom, então acho que é só isso, né? Pô, valeu aí, Jack, pela presença e, bom, acho que é só isso. Valeu. Falou. Eu que agradeço, valeu.